7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Mas, para muita gente, o Brasil não é um país necessariamente livre. Outra questão: a quem pertencem as cores verde e amarela e a bandeira do Brasil? Pertencem a governos ou ao povo brasileiro? Quem vai responder a essas questões são o Caesa Sobreira, que é professor de antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e Bruno Kawai, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. E o tema da Opinião Pernambuco é símbolos nacionais. Bom, começamos aí com Caesa Sobreira. Caesa, e então, respondendo essa pergunta aí, né, a quem pertencem as cores e a bandeira do Brasil? Ao Brasil, a todos os brasileiros, a nação, a pátria amada, que não está acima de tudo nem de todos. A pátria amada é a comunhão, é a congregação, é a soma de tantas diferenças que se identificam através dos seus símbolos nacionais. Então, hoje, no qual se comemora a independência, é importante nós ampliarmos nossa independência, porque a independência é um processo. Ela foi parcialmente conquistada a cada grande evento no qual nós nos libertamos das amarras e das opressões provindas do estrangeiro e também dos opressores internos. E eu creio que, num dia como hoje, é importante nós meditarmos sobre a quem pertence o Brasil, porque se pertence a todos os brasileiros, nenhum brasileiro pode ser alijado das riquezas materiais e imateriais da nossa nação. Você deve ter percebido que, na minha pergunta, eu fiz uma provocação aí, né, considerando que esses símbolos, eles, de certa forma, estão sendo apropriados, né? Há quem levante esses símbolos, ostente esses símbolos como se fossem seus, né? E há uma utilização política muito forte por conta disso. Não é isso, professor Bruno? Então, assim, quando um governo ele diz essa é a minha bandeira e a bandeira do meu país, dando a impressão de que a bandeira é mais dele do que do próprio país, o que é que isso significa? Valdir, eu acho que isso está completamente ligado ao que a gente poderia chamar de um mito de origem, né? O culto cívico, os símbolos cívicos, eles obviamente eles estão ligados a esse mito, que é um mito que é fluido, né? Ele não se sustenta em uma única narrativa, ele é plural e, obviamente, ele é operado por personagens também múltiplos, né? O que eu enxergo do que está acontecendo agora é algo que não faz parte tão apenas da nossa contemporaneidade. Ao longo de toda a nossa República recente, houveram inúmeras apropriações da bandeira nacional e do verde e amarelo, né? Um movimento que ficou muito comum na década de 50 é o verde amarelismo, né? Que não está ligado exatamente ao que a gente está tratando agora, mas que ali deu uma certa narrativa, uma certa leitura à bandeira, né? A bandeira está ligada ao que a gente chama de nação, né? O professor Caes agora falou essa coisa da união, da comunhão. A palavra nação ela tem uma origem que diz respeito à ideia de parte de uma ninhada, né? Ou seja, fazemos parte de uma coisa que é una, que é indivisível, né? No entanto, né, os usos políticos dessa bandeira, eles, obviamente, eles vão ser operados levando em consideração questões de um tempo, né, e questões também de um discurso político e ideológico vigente, né? Então, por exemplo, durante o Estado Novo, o Vargas ele vai queimar em 38 as bandeiras dos estados, né? Em um ato público, as bandeiras serão queimadas e a única bandeira possível é a bandeira verde e amarela. Ou seja, se tem uma leitura aí que é a bandeira verde e amarela, é uma leitura... Eu acho que ali fica muito clara a ideia de que o verde e o amarelo representam a ideia de unicidade, né? Ou seja, de um bloco indivisível mesmo, que é uma narrativa muito próxima do que a gente está vendo hoje, né? Ou seja, há uma única e exclusiva leitura a respeito da bandeira, né? O que está fora, aquilo que marginaliza essa possível leitura, né? É algo que vai contrário, né? É algo que quebra a pureza da leitura que se tem que dar a essa bandeira. E aí eu lembro que a bandeira, como qualquer símbolo,
como qualquer monumento, ela também é uma tradição inventada, né? A nossa bandeira, ela surge a partir de quereres políticos, de conflitos faccionais no início da nossa república. Ela não é uma bandeira que representa integralmente os valores republicanos, antes ela é um mix, ela é um misto de valores positivistas conservadores e também de elementos simbólicos do período imperial. Ela é ali, o layout dela é uma transformação tosca da nossa bandeira imperial. Então, assim, há inúmeros discursos, há inúmeras vozes que se apropriaram dessa bandeira ao longo, né, do século XX, e ela não pertence a nem grupo A, nem grupo B, concordo com o Sr. Caesa, ela é do povo brasileiro e a leitura que tem que ser feita dela é uma leitura múltipla, né? A quem representa essa bandeira, né? Será que essa república democrática ela chega da mesma forma ao negro quilombola e ao indígena aldeado, né? Como fazer essas Caesa, ainda dando sequência a isso que você falou e ao que o Bruno falou, eu vejo algumas pessoas que dizem: caramba, eu queria sair na rua com uma camisa amarela, com uma calça verde, eu queria sair com a bandeira do Brasil, mas eu não me sinto, porque ideologicamente isso hoje soa outra coisa. Não soa mais apenas que eu sou brasileiro, soa que eu tenho uma identidade política. Né? E isso tem incomodado muito as pessoas. Sim. Então, assim, o que a gente deve fazer, por exemplo, no dia 7 de setembro? A gente deve continuar sem quem é contra o governo, por exemplo, continuar sem usar roupas dessas cores, ou deve, independente dessa ideologia, dizer: eu vou cair na rua e vou levantar a minha bandeira, que é a bandeira do Brasil? É isso aí, a bandeira do Brasil, são as 4 cores, mas como neste momento o verde e o amarelo foram cores sequestradas pela barbárie que domina o Planalto Central, por essa loucura coletiva que é acompanhada por 20% da população, o que é muita gente. Então, para nos contrapormos a este absurdo que está acontecendo, eu proponho que hoje, no dia da nossa independência, nós saiamos de azul e branco, que seriam as cores da bandeira nacional, que são as cores da bandeira nacional, mas não cai nesse verde amarelismo patético, nesse nacionalismo torpe, nessa militarização da política contemporânea, nessa cotidianização da provocação de um líder que possivelmente padece de transtornos psicológicos graves. Então, neste momento, eu acho que a cor azul, que é do nosso céu maravilhoso, e branco, que é a cor da paz, neste momento, essas duas cores representam aqueles 70%, 80% de brasileiros saudáveis que se contrapõem à barbárie contemporânea. Bruno, as datas comemorativas, elas são revestidas de uma simbologia muito grande. E aí, semelhante àquilo que em outro programa a gente falou sobre monumentos, né, a gente buscava exatamente o significado desses monumentos. Essas datas, elas também são simbólicas e elas representam, às vezes, conquistas, né, vitórias, e vitórias que podem ser do povo e que podem ser vitórias de falsos heróis. Como que você analisa, você interpreta essas datas, considerando-as como símbolos, o significado que elas podem ter para a história de um país? Valdir, eu considero que elas são fundamentais, elas são importantes, contanto que elas sejam perspectivadas, né? Elas precisam ser colocadas em perspectiva, né? Me incomoda muito que os valores cívicos eles sejam apresentados como um produto que deve ser tão apenas consumido, né? Não debatido, não dialogado, não colocado em um espectro de possibilidades. Então, eu sou completamente contrário, né, ao consumo do 7 de setembro como um produto, ao consumo do 15 de novembro como um produto. Essas coisas precisam ser colocadas dentro de um espaço de debate. E é isso, por exemplo, que a minha ciência tenta fazer, especialmente quando intervém no ensino básico, no ensino médio, no ensino fundamental. A necessidade de apresentar esses símbolos nacionais, essas datas festivas, como datas de reflexão, né? Não é apenas apresentar o verde e amarelo dentro de uma loucura utópica ou de uma leitura
que hoje a gente está vivendo autoritária, de uma única leitura possível sobre algo, mas apresentar essas datas festivas como algo a ser refletido, né? Porque vamos falar sobre a proclamação da República, né? Existem inúmeras coisas a serem ditas aí. Primeiro, houve uma proclamação de qual república a gente está falando. Será que os personagens centrais que estavam envolvidos com o golpe republicano, de fato, eles pensavam de uma maneira única a respeito de um conceito, né, X ou Y sobre república? Houve proclamação nos jornais de 16 de novembro, né, quando eles vão elencar lá aqueles envolvidos, o povo que está em primeiro lugar. Ora, houve participação do povo, né? A gente pega lá o Aristides Lobo, que é um jornalista de fins do século XIX, ele vai dizer que o povo assistiu tudo aquilo ali bestializado, né? Então, assim, de que república a gente está falando, né? Quem é Deodoro? Né? Quem foram esses personagens? Quem foi o Dom Pedro? Eu acho muito curioso, porque a gente trata do Dom Pedro como o nosso grande salvador, o nosso grande herói, né? Em 72, no aniversário da independência, foi feita uma coisa bizarra, né? Um cortejo com os restos mortais do Dom Pedro I, que passaram pelas principais capitais do Brasil, né? Até que depois foi depositado lá no Museu do Ipiranga. Ou seja, a gente está misturando bandeira, hino nacional, com alguém que representa, né, em última escala, o símbolo do que ainda, para aquela altura, a gente poderia chamar de absolutismo monárquico. Né? Então, assim, como é que esses dois discursos eles dialogam? Então, assim, eu acho que essas datas são datas que merecem e devem ser, sim, discutidas, mas dentro de uma lógica de debate, não da aceitação pura, infantil, né? Por vezes torpe, como o professor Caesa coloca. Né? Ok, professor Bruno, professor Caesa, a gente vai fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre os símbolos nacionais. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre símbolos nacionais. São nossos convidados Caesa Sobreira, que é professor de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e Bruno Kawai, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor do Departamento de História. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira, lembrando que nas emissoras FM e AM, os programas Opinião Pernambuco são exibidos de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Professor Caesa Sobreira, algumas datas, elas são reconhecidas como datas importantes e válidas e outras que são questionadas. O 31 de março mesmo, ele durante um tempo foi considerado uma data possível e depois houve um movimento que tira essa data do calendário. A gente tem o 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, que é considerado um mártir nacional, né? No entanto, a gente não tem a Revolução Pernambucana nesse calendário nacional. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O simbolismo, o significado dessas datas e a forma como elas são escolhidas para representar os momentos da história do Brasil. Sim, Valdir, o simbolismo é você articular um fenômeno com algo específico que vai evocar aquele feito histórico. Então, quando nós celebramos certas datas, é para realizar a contemporaneização daquele evento, é para torná-lo presente nas nossas vidas. Então, várias datas, elas, assim como os monumentos e as estátuas, elas são questionadas em função da transformação da mentalidade da época. Ora, o 31 de março, ela nunca foi uma data que recebeu a aprovação unânime dos brasileiros, porque ela, no próprio evento que instaura o período da República Militar, ela sofria oposição de grande parte da população. Então, é natural que, assim que o país voltou à normalidade democrática, essa data deixasse de ser comemorada, porque ela representou a ruptura de um governo democrático e a instauração de um governo de exceção. Entretanto, ela é importante para a história do Brasil, ela marca uma época.
sobretudo para os militares e, sobretudo, para o Exército Nacional. Então, eu considero compreensível que os militares comemorem essa data com muita alegria, né? Mas também a ruptura democrática não é uma unanimidade entre os militares daquela época. Havia militares legalistas, né? Então, hoje, quando o Exército está sendo, eu nem vou dizer cooptado, porque o Exército Brasileiro é uma instituição da República, ele é incooptável, mas quando está havendo uma tentativa de manipulação do Exército Brasileiro contra a nação brasileira, nesse momento, claro que nós não temos o que comemorar no dia 31 de março, porque nos traz a lembrança de uma ruptura que nós não queremos ver uma nova edição. Então, nesse sentido, eu creio que essa data, sua comemoração é equivocada. Agora, o Dia de Pernambuco, esse sim que deveria ser um dia nacional, porque foi a instauração da Primeira República no Brasil. Entretanto, você vê a dificuldade, você acompanhou a dificuldade que nós tivemos no primeiro governo do Eduardo Campos de instaurar o feriado, que logo depois os comerciantes derrubaram o feriado, e só no bicentenário é que ele foi reinstalado. O bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817 deve ser comemorado no Brasil, nos moldes da Revolução Farroupilha, e no país inteiro, porque é o primeiro grito de república, não o primeiro foi em Olinda, mas a primeira instauração de uma república no Brasil. Muito bem. Professor Bruno, a gente vai agora para uma outra questão, que é o fato de que, antigamente, nas escolas, os alunos tinham que aprender o hino nacional. Alguns caderninhos eles traziam na contracapa o hino nacional, traziam as cores da bandeira, havia disciplina de moral e cívica, ou seja, todo um ufanismo em torno dessa temática. Depois, essas questões elas foram caindo. Houve, inclusive, uma tentativa já mais recentemente, quando, acho que foi Vélez Rodrigues, quando estava entrando como ministro da Educação, que ele queria trazer de volta o hino nacional para as escolas, né? E aí, assim, o hino ele tem também um significado dentro dessa simbologia nacionalista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O hino, ele faz parte, tal qual a bandeira, desse conjunto de símbolos que vão compor esse culto cívico, né? O nosso hino, diferente da bandeira, digamos que ele foi colocado como um hino nacional de uma maneira menos dividida por facções políticas, né? A bandeira, vocês sabem que a bandeira teve um primeiro layout que era próximo da bandeira dos Estados Unidos da América, né? Era uma cópia com a modificação das cores, até que ela chega depois nesse formato que tem ali as inscrições positivistas. No caso do hino, não, até porque ele remete ao primeiro império, né? Da mesma forma que a bandeira, Valdir, eu acho que o hino ele também precisa ser colocado, né, dentro de uma lógica do debate, da discussão, da não aceitação. Só para contar um caso aqui, né? Eu lembro quando eu era jovem, e aí na escola onde eu estudava era obrigado, né, cantar o hino, e a gente precisava colocar a mão no peito, né? E eu não entendi o porquê daquilo, né? Eu não tinha nenhum professor havia chegado, né, para falar, o hino ele faz parte de um culto cívico, nós precisamos debatê-lo por tais e tais questões. Simplesmente aquilo me foi colocado, foi imposto. E eu lembro que certa vez eu não coloquei a mão no peito e eu levei um empurrão da diretora do colégio, porque ela disse que eu estava tendo um ato ali subversivo, né? E aquilo ali, durante muito tempo, ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, por que eu tive um ato subversivo, né? Então, eu acho assim que é um símbolo necessário, é um símbolo que nos representa, né? É um símbolo que ele tem essa intenção de nos dar um pouco dessa coisa de uma unicidade, mas eu acho, novamente, torno a dizer, eu não acho que ele precisa ser colocado como um produto a ser aceito. Como qualquer invenção, como qualquer tradição, é uma invenção. Da mesma forma como você coloca 17, né? Eu acho sim que 17 deve compor esse calendário nacional, mas existem inúmeras questões de 17 que merecem ser debatidas também. Uhum. Não dá para a gente tratar 17 como se... existe uma tradição historiográfica que tenta fazer uma espécie de comparação absurda entre 17 e 22, onde 17, de fato,
traria, não é, uma espécie de sentimento um pouco mais revolucionário enfim, seria diferente, não é, do que foi 22. 17 era tão escravista como 22, por exemplo. Né? Então, essas coisas precisam ser colocadas também. Então, não é simplesmente consumir a data, consumir o símbolo, mas sim colocá-lo ao debate. Né? São experiências históricas importantes, e como tal são narrativas, o professor Caes havia colocado isso, né? Não, há a narrativa daqueles que viveram aquele período, há narrativas posteriores, e também há as ressignificações contemporâneas. Então, eu falo na condição de historiador que o meu papel é apresentar essa multiplicidade de discursos. Eu não estou aqui simplesmente para dizer isso é o correto e aquilo, a verdade, a mentira, para mim, pouco importa. Né? Assim, o que eu preciso é tentar apresentar para aqueles que querem consumir essa história versões narrativas possíveis sobre aquilo. Né? Então, acho que o hino, sim, ele tem que ser aceito como símbolo nacional. Contudo, eu acho que ele precisa ser discutido como parte aí desse culto cívico e tudo que isso representa. Caesa, quando tivemos as Olimpíadas, quer dizer, estamos tendo ainda as Paralimpíadas, né? A gente viu muitos atletas subirem ao pódio sob a execução do hino nacional. Então, estava ali tocando o hino nacional. Confesso que naquele momento eu não vi o governo, eu vi uma representação de fato de uma brasilidade, né, de brasileiros e brasileiras, muitos que sofreram para caramba, ralaram para caramba para poder chegar até ali, né, representando exatamente mais aquilo que a gente gostaria que o hino representasse. É por aí, ou seja, é necessário que hajam momentos como esses, assim, tão simbólicos, tão significativos, para que a gente consiga perceber que o símbolo ainda nos pertence. Sim, eu diria a reapropriação simbólica, para usar o mesmo a expressão, né? É a reapropriação simbólica, né? Porque, por exemplo, eu já mudei de camisa, né? Porque no intervalo eu fui no camarim, porque é simbologia, você representa, você apresenta de novo. Como eu falei que era o azul e branco no 7 de setembro, eis-me aqui de azul e branco. Então, quando aqueles nossos heróis olímpicos sobem ao pódio com aquela emoção toda e ali o que triunfa é uma vontade e um poder everéstico de superar barreiras, porque a maioria daquelas pessoas provém de camadas da população que não são privilegiadas, eles exaltam a brasilidade como um todo. Então, eles podem estar de verde, amarelo, azul e branco, ou com apenas uma dessas 4 cores, ou com a bandeira, levando a bandeira, porque ele está levando com ele o país inteiro, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro. Não há uma divisão ideológica no triunfo de um atleta. Quando ele triunfa, quem triunfa com ele somos todos nós. E, ademais, quando quem triunfa é um herói que conseguiu driblar e superar todos os desafios das desigualdades sociais que assolam a nossa sociedade, o nosso país, então, mais ainda, nós devemos comungar com ele deste apogeu maravilhoso que é se expressar nas 4 cores da bandeira, no verde, amarelo, azul e branco, porque são as cores do Brasil inteiro. Eu digo, está acima de ideologia. A ideologia é o seguinte: quem é fascista é preto, quem é comunista é vermelho, e pronto, são essas 2 bandeiras. Nós não temos nem preto nem vermelho na nossa bandeira. Nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branca, de todos os brasileiros. É isso aí. Vou tirar a sua fala como sendo suas considerações finais, tá? E aí eu vou jogar mais 30 segundos para Bruno também se despedir. Perfeito, é isso aí. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo por esse diálogo tão gostoso que a gente teve nessa tarde, né? E eu acho que é isso. Eu acho que, como eu coloquei ao longo da fala, a gente precisa colocar isso para um ambiente escolar, a gente precisa debater isso com seriedade, a gente precisa debater isso fora das linhas político-ideológicas, né? Fora da esquerda, fora da direita, com responsabilidade científica. Então, eu acho que fica esse desafio para nós, cientistas das humanas, né, de operar com esses conceitos, de trabalhar com isso de uma maneira que seja a melhor possível, para que esse sentimento de brasilidade, ele de fato ele venha da maneira boa, não de uma maneira ruim,
não de uma maneira fascista e autoritária como a gente vive agora, né? E assim a gente chega ao final do programa Opinião Pernambuco de hoje, falando sobre símbolos nacionais. Foram nossos convidados o professor Bruno Kawai, do Departamento de História da UFPE, e o professor Caesa Sobreira, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou o Valdir Oliveira. Vocês podem acompanhar os programas Opinião Pernambuco também nas rádios AM e FM, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo encontro.